Bom, pessoal, continuando do código do vídeo anterior, né? Então, para quem não assistiu, o vídeo anterior fala sobre como funcionam as referências em relação, né, à diferença entre objeto, variável, vetores, e como que funciona a referência para acesso ao objeto na memória, acessar os atributos, como faz isso diretamente sem encapsulamento, qual que é a diferença utilizando get e set. Então, se você está com dúvida em relação a isso, que é um conteúdo de LP2, e é muito comum para todo mundo que está estudando orientação a objetos ter essa dificuldade, né? Não ter isso claro por um bom tempo na mente, né? É muito comum, e então eu recomendo que você assista o vídeo e tente clarear ali a sua dúvida. Pode ser que ajude, certo? Então, dito isso, eu vou continuar aqui agora a nossa implementação para exemplificar como funcionam essas referências em relação a uma lista simplesmente encadeada, conforme a gente vem estudando agora nessa segunda parte da disciplina de estrutura de dados 1. Então, nós tínhamos construído aqui a classe nó, e então aqui eu tinha 3 nós, né, onde a gente vai cria o primeiro, o segundo e o terceiro, eles são independentes, e então a gente então, na sequência, eu atribuo um valor para o nó 1 e a referência do nó 2 para o prox do nó 1. E assim eu faço também para o nó 2, passando a referência do nó 3 de um valor. E por fim, só atribuo um valor para o nó 3. E ele faz esse encadeamento, né, do nó 1 para esse primeiro nó, para o valor, para esse segundo nó, que é referenciado também por nó 2, e para esse terceiro nó, que também é referenciado pelo nó 3. Então, como fica isso na lista, né? Porque a lista nós temos uma outra classe, que é a classe lista, que faz o gerenciamento de acesso aos nós, que são os elementos de uma lista em si. Então, vou alterar o código para a gente fazer isso. Lembrando que eu tenho aqui a classe nó, com os atributos valor, próximo e os métodos get e set, né, de cada um deles. Então, eu vou criar aqui uma classe lista. E vou mostrar primeiro, sem fazer o encapsulamento, como que fica, né? Então, eu tenho dois atributos na minha classe lista. Eu vou chamar de in para representar o início e vou chamar de fim para atribuir o fim. Vou criar então aqui em cima um objeto da classe lista, que vai ser a nossa lista. Lembrando que quando eu chamo o construtor, né, embora ele não esteja descrito na classe, toda classe tem que ter um construtor para que seja possível de construir os objetos dela na memória. Então, a linguagem fornece isso para a gente, né? Quando ele não está explícito, ou seja, ele está declarado visivelmente para a gente dentro da classe, ele existe implicitamente. Pelo menos um construtor tem que existir. Se não tem nenhum, então a linguagem oferece o construtor implícito para nós. Então ele chama esse construtor, vem aqui, vê a lista de atributos que existe na classe e cria ela na memória para a gente. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar os três objetos aqui e vou fazer um encadeamento diretamente, tá? Aqui, claro que isso não seria tão factível, não seria uma aplicação real, mas apenas para a gente ver como ele vai ficar a estrutura graficamente. Então eu posso até colocar, aqui, ó, no final, não precisa nem ser aqui no começo. Eu sei mesmo quem que é quem que é início e quem que é fim, então o in vai ser o nó 1 e o fim vai ser o nó 3. Tá? Então como isso vai ficar? Deixa eu executar aqui para a gente visualizar.
Bom, tem algum errinho aqui? Ah, claro, né? Eu preciso acessar esses dois atributos por meio do seu objeto, né? Porque o objeto que acessa o atributo da classe lista. Então tem que ser um objeto da classe lista, que é o objeto que eu criei ali em cima. Então lista.ini e lista.fim. Vou executar novamente. Agora sim, a execução começa então aqui no método main, né, na linha 3. Aqui os objetos serão descritos desse lado direito. Então a primeira coisa que ele vai fazer é criar um objeto do tipo lista. Olha só. Então, ele faz isso vindo na classe lista. Ele está usando aqui o construtor implícito, né? Mas ele vem para cá, cria os dois atributos e o valor padrão para referências de objeto que não recebem, que não foram construídos, né? Ou que não receberam uma referência de um objeto que já foi construído antes é null, por padrão. Então agora nós vamos criar os três objetos nó. Observem que ninguém tem vínculo com ninguém inicialmente. Então ele cria os três objetos, ó, e ninguém tem vínculo com ninguém. Nós vamos começar a fazer esses vínculos agora, da mesma forma que foi feito antes. Então, nó 1 passa o valor 10 para o valor, nó 1 passa a referência do nó 2, fazendo o vínculo, né? Fazendo ali o encadeamento. E assim por diante, né? O nó 2 passa o valor do set proxy. Aqui eu estou passando mais rápido, isso está detalhado no vídeo anterior, tá? Lá eu expliquei passo a passo como isso acontece. Bom, e aí o que acontece aqui então? Ele fez a atribuição lista.ini passando nó 1, então observem que lista aponta, né, faz referência, acessa os atributos ini e fim, e o início faz referência ao objeto, ao primeiro nó, que é o nó 1, mesma referência. Enquanto o nó 3, aliás, enquanto o fim faz referência também para o mesmo objeto que o nó 3 faz referência. Bom, como isso ficaria então? Por uma inserção por meio da lista, igual a gente faz lá na disciplina. Então, é isso que a gente vai implementar agora. Como o objetivo aqui é só demonstrar, eu vou fazer apenas a inserção no fim. Então, eu não vou ter nada disso aqui. Vou vir aqui na minha classe e vou, então, criar aqui um método para fazer a inserção. Public void inserir no fim. Bom, eu vou inserir no fim, como eu não crio mais nada lá no main, eu vou passar o valor aqui, int valor. Então eu tenho que criar o nó inicialmente, new nó, crio o nó. Quando eu crio o nó, o que eu preciso fazer agora? Passar o valor. Eu não tenho um construtor que já receba o valor, então eu vou usar o set valor para poder fazer a atribuição desse valor que eu estou recebendo aqui como parâmetro, né? Beleza. Feito isso, o que eu preciso fazer? Vamos ter duas situações. Ou a lista está vazia e, portanto, eu vou inserir o primeiro elemento, ou existe alguém na lista, então eu vou inserir ele lá no final, o novo elemento, que é esse nó. Como que eu verifico isso? Se início, né, ini, é igual a null, eu não preciso verificar o fim, tá? Por que eu não preciso verificar? Porque sempre os valores de ini e fim, ou ambos serão null, ou ambos serão diferentes de null. Se eu não tenho nenhum valor, tanto ini quanto fim são nulos. Se eu tenho um único valor, isso vai ficar claro na hora que eu demonstrar, ambos vão estar com o endereço, a referência desse elemento que existe lá, desse primeiro nó. Se eu tiver mais de um vai apontar para o primeiro, o outro vai apontar para o final. Ou seja, eles não serão diferentes de null também. Certo? Então, basta verificar um. Se in igual a null, significa que não tem ninguém, a lista está vazia. Então, nesse caso, esse primeiro
esse primeiro nó que nós estamos criando, esse primeiro objeto, ele vai ser atribuído, a referência dele, para início e fim, porque os dois vão apontar para o mesmo. Ele vai ser tanto o primeiro como o último elemento. Então, ini recebe fim, que recebe nó. Quando eu atribuo o objeto diretamente, eu estou fazendo o quê? Fazendo uma cópia do endereço do objeto, não da lista de atributos e valores que ele tem, somente do endereço, que é a referência, né? Então eu copio para fim, e de fim eu copio, né, ou atribuo para ini. Então aqui eu resolvo quando é o primeiro caso. Mas e se não for o primeiro caso, então eu preciso, não for o primeiro elemento, eu preciso inserir no fim. Para inserir no fim, o que a gente faz então? Fim.setProx, eu vou colocar ele, né, como o próximo do cara que é o fim nesse primeiro momento. E então, fim recebe nó. Eu vou atualizar agora o fim. Isso vai ficar claro na execução. Vamos executar então para a gente verificar. É para isso que eu vou fazer então. Vou criar 3 elementos. Lista, ponto, inserir no fim, né? E eu vou passar aqui então os valores. Vou passar 10, vou copiar e colar para agilizar. E vou só alterar os valores. Aqui eu vou passar 15 e aqui eu vou passar 5. Como vai funcionar então? Vamos executar. Vamos executar. Ele vai passar, vai começar de novo na linha 3, mas tudo bem. Aqui ele vai listar os objetos, né? Então vamos lá. Ó, ele cria primeiro, vem aqui na lista, na classe lista. Né? Nesse momento, quem chamou? O construtor. Então, this é a referência do objeto ainda. Ele criou as duas variáveis de instância, que são os atributos. Ini e fim. Nu, porque inicialmente eles não são construídos, então recebem valores nulos. Volta para o chamador. Quando voltou para o chamador, na sequência, deixa eu voltar o passo aqui, ó. Né? Então, lista agora. Olha o que acontece. Ele estava aqui na classe, né? This estava apontando aqui para in e fim. This é a referência do objeto, ou seja, o endereço para esse objeto que nós criamos aqui nessa chamada, new lista. Quando ele devolve, ele está fazendo o quê? Está atribuindo a referência, ou seja, o endereço do objeto que foi criado para a referência lista. Por isso que a partir de agora eu vou acessar a lista por meio dessa referência lista. Ó, ela que é o caminho, né? Ela que tem o endereço para eu acessar diretamente na memória qualquer uma das variáveis de instância ou atributos que esse objeto lista possui. Na sequência, o que nós vamos fazer então? Lista.inserir no fim. A partir da referência de lista, eu vou chamar um método que está na classe lista, chamado inserir no fim, e vou passar o argumento 10, o valor 10 para ele. O que vai acontecer então? Vamos lá. Observem que agora, this assume a referência de lista, né? Ou seja, ambos apontam para o mesmo objeto. Essa é feita uma cópia temporária, né? Porque this assume a referência do objeto chamador. Quem que é o objeto chamador? O objeto que está chamando o método inserir no fim. Dito isso, então ele pega o valor que foi passado aqui, que a gente sabe que foi o 10, cria essa variável temporária chamada valor e guarda esse valor 10 aqui. Está aqui, né? A variável temporária com o valor 10. Então ele vai agora chamar o construtor e criar um objeto nó na memória e devolver a referência para essa referência nó que está aqui. Ó. Pronto. Agora o nó faz referência a esse objeto do tipo nó. Lembrando que a classe nó está aqui embaixo, né? Então ele fez aqui, por padrão, valor 0 e próximo é nulo. E agora, então, nó vai chamar o método setValor da classe nó, passando essa variável como argumento. Que a gente sabe que ela está armazenando o valor 10. Está aqui, né? Vou chamá-lo. Observem que ele também vira this aqui, ó. This, mas quem que é o chamador? É o nó. Então a referência que ele guarda é a mesma do chamador
que é a referência nó, que ambos estão apontando para esse objeto na memória, que ainda não está vinculado à lista. Vamos atualizar o valor dele para 10. Agora ele devolve para quem chamou na linha seguinte, né? E vai então verificar. Se in é igual a null, e a gente está vendo aqui que é igual a null, né? O que vai acontecer? É verdadeiro. Então significa que a lista está vazia. Não tem nenhum objeto aqui. Ele não tem referência aqui para nenhum nó. Então, vai para dentro desse if e vai fazer a atribuição. Observem que o nó aponta para esse objeto, não é? E é ele que vai ser atribuído para a variável fim, né? Para a referência fim aqui, ó. Lista faz referência para início e fim. Então o fim vai receber nó. Vou dar o próximo passo. Olha só, fim fez a ligação, né? Ou seja, recebeu o endereço, ele consegue agora acessar. Ele consegue agora acessar diretamente esse objeto nó. E feito isso, ele vai fazer agora a atribuição, né? Ou seja, uma cópia também dessa referência que está tanto agora no objeto nó, na referência nó, quanto na referência fim, para a referência ini. E isso, a partir disso, ini também vai conseguir acessar diretamente esse objeto que está na memória. Pronto. Feito isso, ele volta lá para uma linha após o objeto que fez que chamou, né, o método. Observem que agora eu tenho a estrutura de lista certinha. Ó. A partir do meu objeto lista, que eu criei aqui em cima, ponto. Se eu pegar ponto, como eu estou fazendo acesso direto, né, eles não estão encapsulados, ó, ponto ini, eu vou para o início da lista, que aponta para esse objeto nó. E o fim também aponta para esse objeto nó, porque eu só tenho um. Então ele é o primeiro e o último nó. Ele é o inicial e o final. Agora nós vamos chamar lista.inserir nó no fim de novo. Passando 15 agora. Então ele vai construir o segundo objeto nó na memória. Feito isso, volta aqui para a classe para o método chamador, né, na linha seguinte. Nó.setValor. Ele passa então esse valor 15 que a gente chamou aqui, né, nessa linha, ó. Ele que chamou, então o valor 15 vai ser passado para cá, tá aqui, ó, armazenado temporariamente na variável valor. Então, nó, né, que é o objeto que nós criamos aqui, a referência do objeto, vai chamar o método setValor passando esse valor, essa variável valor como argumento. Então ele vai lá e então this.valor, observem que this assume a referência de nó, né? Ou seja, ele também faz uma referência ao mesmo objeto na memória, temporariamente durante a execução do método na classe nó, recebe o valor que é atribuído para cá, então o que distingue o parâmetro que eu recebi aqui, que é esse, né? Esse é o parâmetro. O que distingue desse aqui que é o atributo da instância, é exatamente essa referência diz. Então, fez a atribuição, observe que agora está 15 aqui o valor. Minto. Espera aí um pouquinho. Deixa eu dar o passo anterior. Atribuiu para cá. Voltou lá para o método chamador e agora ele vai então atribuir o valor, né? Deixa eu só voltar aqui que eu acho que eu avancei demais. Acho que eu avancei um pouco além. Deixa eu só voltar uns passinhos aqui. Tá, ele chama aqui o inserir nó, cria ele, né? Acho que ficou marcada essa linha aqui. Pronto, deixa eu só desmarcar. Beleza. Então o que acontece agora? Aquilo que eu tinha falado, ele chama nó.setValor, né? Então this.valor recebe o valor, que é o 15, e então ele volta para o chamador, que foi aqui. A primeira linha, então, ele verifica. Ini é igual a null? Nesse caso não, né? Porque ini é diferente de null porque ele faz referência a um objeto qualquer, que no caso é o objeto nó1 aqui. E então ele vai para o else. Quando ele chega no else, ele vai usar a referência fim.
Por quê? Porque o objetivo é inserir no fim. Então, fim.setProx. Primeira coisa, ó, quando eu acesso o fim, eu acesso eu tenho uma referência para esse objeto, que é o único objeto que está na lista. Quando eu faço um setProx, o que eu vou fazer? Eu não vou acessar o atributo prox. Com que finalidade o set? O set é para eu passar um valor para ele. Eu quero salvar um valor para que esse atributo armazene. E que valor que eu quero passar? A referência do objeto nó, que é esse objeto que acabou de ser criado aqui. Ó. O que eu quero fazer em outras palavras? Eu quero pegar o endereço que esse cara está armazenando, que é a forma que eu tenho para acessar esse nó, e guardar uma cópia aqui, para que eu possa acessar esse nó daqui também. É isso que ele vai fazer. Então vai lá para a classe nó, o setProx, aqui ele está passando a cópia do endereço. Observe que aqui eu coloquei o nome diferente propositalmente. Por quê? Para vocês verem que o dis.prox ainda assim faz referência ao atributo prox do método que a gente está acessando, ao dis aqui, ó. Certo? Então, ele vai passar aqui o valor do nó, que, olha qual é o valor do nó. O nó aponta para esse, é um endereço para esse nó, para este objeto. Então, esse cara vai conseguir acessar também esse objeto a partir do próximo passo. Ó. Pronto, ambos chegam no mesmo lugar, porque eles têm o mesmo endereço armazenado. Ok? Então, ele volta para cá. E agora? Agora, tanto o in quanto o fim apontam para este objeto, porque ele era o único. Mas ele não é mais o único agora. Então eu preciso fazer o quê? Atualizar a referência do fim para o último elemento, que é esse que nós acabamos de inserir. Para que a lista fique coerente. Né? Ela fique íntegra. Ela tenha um começo e um fim adequado. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar a referência de nó para a referência fim. Então, nessa linha acontece isso. Quando eu fizer esse próximo passo, o que vai acontecer? Ele vai substituir a referência que ele tem agora. A referência que ele tem, nesse momento, é para este nó. Ele vai substituir para uma referência para este nó. Ou seja, ele muda o endereço que ele tem na memória. Pronto, observe que agora ele está ali. Quando eu der o próximo passo, a gente vai ver a lista ajustada. Olha como está a lista ajustada. A partir do objeto lista, eu consigo acessar tanto o primeiro objeto da lista a partir da variável in, ou da referência in, quanto o último pela variável fim. Agora nós vamos colocar mais um para a gente ver essa diferença um pouco mais nitidamente. Novamente ele vai criar um outro objeto, está aqui o objeto criado. Agora ele vai chamar o método setValor para passar o valor 5. Guarda esse valor lá no objeto. Esse objeto ainda não está vinculado à lista. Novamente a gente verifica se a lista está vazia, a gente sabe que não está, então ele passa para o else. Então agora ele vai fazer o quê? Como a minha inserção é no final, então ele vai pegar fim.setProx. SetProx é a forma que ele tem de ir lá na classe nó e falar, olha, guarda esse valor que eu estou passando para você no atributo prox, por favor. Então ele vai fazer isso. Aqui eu estou passando o objeto nó, que é uma referência, na verdade, de objeto, que é um endereço de objeto, na verdade. Então ele faz o quê? Copia este endereço do objeto nó para esta variável temporária nó. Observem que o nó daqui da classe chamadora, o endereço, né, a referência, é a mesma desse aqui que ele criou temporariamente no método. Ambos apontam para o mesmo lugar, ou seja, ambos têm o mesmo valor. Então ele vai fazer a atribuição, que nada mais nada menos é que uma cópia desse endereço para dis.prox, que é o atributo prox deste objeto. Como que eu sei que é desse objeto? Porque o dis.prox. E o dis não está aqui, ó. Aliás, não é desse, falei besteira. É desse aqui, ó. Né? Dis.prox, ó. Ele não está apontando para cá, ó, dis.prox. Eu não quero vincular este objeto a esse outro que ainda não tem vínculo nenhum com a lista. Então, eu vou encadear esse cara que nesse momento é o último, por isso eu faço fim.setProx. Vou configurar um próximo aqui que não existia, agora vai passar a existir. Então ele vai criar esse vínculo, ó, a seta daqui para cá, que é a referência, o endereço desse segundo nó para esse terceiro que eu estou criando. Pronto.
Feito isso, o que precisa acontecer agora? Observem que o fim ainda aponta para o segundo nó. Mas eu tenho um terceiro nó. Então, esse cara já não é mais o fim. Ele está incoerente. Então, eu preciso fazer o quê? Atribuir quem tem a referência para o último nó agora, que seria o nó final. Tanto o nó quanto o prox do fim. Né? Fim.prox também tem a referência. Mas eu posso fazer a atribuição do nó diretamente para o fim. O que ele faz, então? Uma cópia deste endereço do nó para a referência fim. Prontinho, agora a lista está completamente íntegra. A partir de lista a gente acessa o ini, no ini, ou então eu acesso o fim, qual eu quiser, e aqui a partir do ini eu acesso esse primeiro objeto do tipo nó, posso acessar o valor dele, ou posso então pegar o endereço do próximo e ir para o próximo. Acesso o próximo, aqui eu consigo ver o valor dele ou alterar e consigo acessar o endereço do próximo. E agora? Agora aqui eu vou simplesmente também acessar esse último elemento e por fim, né, eu sei que ele não tem mais nenhum elemento porque o próximo dele é nulo. Certo? Bom, só que aqui eu estou acessando diretamente, né? Eu também precisaria encapsular isso. A encapsulação para poder deixar coerente a nossa lista. Então, private para evitar aí problemas, né? Então, eu preciso criar getSet para esses dois. SetIn. Nó do tipo nó. This ini recebe nó. Poderia ser qualquer nome ali no atributo. Vocês vão ver que no outro eu vou colocar fim no outro, só para vocês verem que pode ter qualquer nome. Set fim. Nó, eu vou colocar fim aqui. É o mesmo nome do atributo. Não tem problema, porque o this faz a distinção entre um e outro. Aqui eu vou retornar nó. Quando eu quero pegar o valor ini. E aqui eu vou retornar um nó também, quando eu quero pegar o fim. Quando eu quero ler o valor que está no fim. Quero saber qual que é o endereço que ele tem lá, para quem que ele está, que nó que ele está fazendo referência. Certo? Bom, feito isso, o que vai mudar? Só vai mudar a forma de acesso, né? Onde eu faço menção? Onde eu altero esse início e fim? Eu faço essas menções todas aqui no meu método. Como é acesso direto, não vai fazer diferença nesse primeiro momento, né? Mas se eu acessar a partir daqui, faria diferença, certo? Vou só executar uma vez rapidamente, não vou explicar, mas só para vocês verem que o resultado vai ser o mesmo. A diferença é que a gente está garantindo encapsulamento. Mais uma vez, desculpem aí pelas tosses. Bom, vamos passar a execução. Vou passar mais rapidamente. Cria lá a lista, cria os nós, ó, vai criando e vinculando, né? Atribuindo valor, fazendo vínculo. Depois ele cria o segundo. E vai, então, passo a passo, né? A mesma coisa que foi feita antes, a diferença é que agora a gente está usando o método getSet. Na verdade, ele nem está usando, né? Mas está pronto ali, eu deixei na estrutura correta. Então, é assim que fica a navegabilidade nesta lista. Bom, então, para finalizar, eu vou mostrar como seria o método de impressão, para a gente ver como que ele percorre isso aqui depois de fazer a inserção. Por último,
Como que eu vou percorrer? Né? Aqui sim eu vou precisar. Bom, eu preciso então. Eu poderia, por exemplo, usar a variável fim. Aliás, usar a variável início aqui. Só que se eu fizer isso, olha o que acontece. Primeiro, como que eu faço para acessar, né? Então, lista.getIn, certo? Enquanto o getIn for diferente de null, olha como isso aqui é uma prática errada. Eu vou explicar como é o jeito que não se deve fazer primeiro, para depois mostrar o como se deve fazer, que é usando a variável aux, para vocês verem a diferença. Talvez quando eu falo na sala não fique claro, mas aqui eu quero tentar mostrar essa diferença. Bom, nosso objetivo é mostrar os valores. Então, system.out.println, eu vou só mostrar o valor. Que vai ser, nesse caso seria como? Lista.getIn.getValor. Ok? E depois que eu mostrei o valor, eu vou para o próximo. Então, lista.setIn vai receber lista.getProx. Aliás, lista.getIn.getProx. O que acontece aqui? Lista.setIn. Isso. Vou executar. Essa é a forma de como não se fazer, tá? Vou deixar isso claro de novo aqui. Deixa eu ver onde está o erro. Deve ser alguma chave que eu esqueci de colocar, muito provavelmente. Como ele não coloca chaves para a gente automaticamente, eu esqueci de fechar o método, né? O método não, o while. Opa. Agora sim, tá vendo? Ó? As três fechadinhas. Vamos lá novamente. Olha só o que vai acontecer. Ele vai mostrar a saída aqui nesse promptzinho, nessa janelinha, tá? Vou criar o objeto lista, tá vazio. Vou inserir o primeiro valor. Inseriu, né? Vou inserir agora o segundo valor. E agora eu vou inserir o terceiro valor. Eu não estou explicando porque isso já foi explicado anteriormente. É a mesma coisa. Aí agora sim, depois do terceiro valor, nós vamos passar para a execução. Olha o que acontece se eu uso como referência para navegação aqui na minha lista o ponteiro inicial. Lista.getIn é diferente de null? É diferente de null. Né? Lista, getIn vai pegar vai devolver essa variável in, é diferente de null. Então ele vai entrar na repetição. Ó, vai retornar, né? E agora então ele vai mostrar lista.getIn, então lista.getIn, pega o valor de in, ponto get valor. Então ele vai acessar o valor, esse valor aqui, vai mostrar o 10 para nós. Retorna o 10, pronto. O que ele faz agora? Eu preciso atualizar, eu preciso ir para o próximo. Lista.setIn recebe lista.getIn.getProxy. Então, a lista.getIn.setProx. Quem que é o setProx? É a referência para este objeto. Então, ao invés do in, depois dessa operação, ao invés do in apontar para este objeto, ele vai passar a apontar para esse objeto aqui. Ó. Eu vou quebrar toda a minha lista. Vai funcionar uma vez, mas depois eu não consigo mais acessar ela. Ou consigo acessar só pelo último elemento, mas aí não me resolve mais nada, né? Olha só como ficou.
eu ver se eu fiz certo aqui. Só voltar um passo. Lista.setIn.lista.getIn.getProps. Ele não atualizou aqui não. Estranho. Deixa eu só verificar se eu fiz certo. Ah, sim. Olha só o que aconteceu. Ele fez certinho. É que eu estou olhando o desenho aqui e não percebi. Vou voltar para explicar. Talvez alguém tenha passado batido igual eu. Olha o que aconteceu. Observem que eu tenho 3 nós aqui, certo? É o que eu falo para vocês. Quando um objeto deixa de ter referência, ou seja, alguém que chega nele, alguém que acessa ele, alguém que faz referência a ele, ele é eliminado pelo garbage collector, o coletor de lixo do Java. Ele é destruído automaticamente. Olha o que vai acontecer aqui. Por que esse ini não muda? Na verdade, ele muda. Observem que o valor que está aqui é esse, ó, 10, né? E o fim, ele está a 3 de distância. 1, 2, 3. Ele vai ficar a 2 de distância. E o ini vai passar a apontar para esse aqui que tem o valor 15 e não para esse. Esse aqui vai desaparecer. Olha só. Viu só? Por quê? Porque ninguém mais chegava naquele nó. Então ele foi eliminado pelo coletor de lixo. Percebam como eu vou destruindo a lista. Numa primeira vez eu leio bonitinho, mas depois não tem mais lista. Vocês vão perceber isso no final. Olha só. Vamos para o próximo. Vai mostrar o valor, né? Que é o 15 agora. Ó, vai retornar o valor que está aqui. Lista.getIn.getValor, né? Então, lista.getIn.getValor. 15. E agora, ele vai atualizar o início para o próximo. Mas quem que é o próximo agora? Ele ainda está trazendo o valor, né? Eu caminhei à frente, eu imprimi o 15 aqui. Agora ele vai atualizar o setIn para o próximo. Próximo de quem? O próximo dele mesmo. Ó. Lista.getIn. Quem que é o próximo dele? É o último elemento. Olha o que vai acontecer. Ele vai eliminar esse cara, ninguém vai chegar mais nele, e vai ficar só um elemento na lista. Olha o que aconteceu. Garbage Collector limpou ele também. E agora ele vai mostrar o último elemento. Vai lá, pega o início, né? Então, lista.getIn.getValor, devolve o valor, imprime lá pra gente, ó, 5. E agora ele vai tentar atualizar, lista.setIn. Quem que é o ini? Lista.getIn.getProps. É null. Olha o que vai acontecer. Ó, vai devolver o null. Então ele vai avaliar aqui, ó. Olha o que aconteceu. Eu não acesso mais a lista. Por quê? Eu só consigo acessar a partir do fim. E o ini ficou null. Ou seja, totalmente quebrada. Minha lista foi destruída. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero só percorrer e mostrar os valores. Por isso que a gente usa a variável aux. Aux de auxiliar. Poderia ser qualquer outro nome. Poderia ser temp. Poderia ser o nome que você quiser. Então, antes de entrar na repetição, o que a gente faz? Nó recebe aux. Olha aí essa ideia de cópia de referência, né? De atribuição de referência, passagem por referência. Eu não faço uma cópia do objeto completo, eu faço só uma cópia do endereço. Então, vou começar por quem aqui? Lista.getIn. Né? Esse cara sai daqui e eu passo ele aqui. Lista.getIn. Ele vai só fazer uma cópia do endereço inicial do primeiro nó da minha lista. Então agora sim eu vou usar aux como referência. Vai ficar mais simples para a gente visualizar e vai ficar mais correto do ponto de vista de manter a integridade da lista. aux.getValor. E aqui vai ser como? Aqui vai ser assim, ó. Aux
recebe aux.getProcs. Certo? Agora sim. Agora eu vou explicar com um pouco mais de calma para vocês verem. Nós só vamos percorrer, tá? Eu vou tentar, inclusive, marcar aqui para ver se eu passo essa parte da criação da lista, para ver se funciona. Eu acho que funciona, que eu errei agora há pouco e foi dessa forma, né? Eu acho que quando eu marco aqui com vermelho, ó, é como se fosse um pulo para cá. É exatamente isso. Olha só o que aconteceu, gente. Percorremos tudo isso aqui, ele criou a lista, inseriu os 3 nós no final, primeiro o 10, depois o 15, depois o 5. Tá aqui os 3. A lista está íntegra, bonitinha. A gente acessa aqui, ó, por lista, que tem uma referência para os ponteiros que a gente chama, mas são os atributos, né, in e fim da classe lista. E cada um deles tem um ponteiro ou uma referência, né, para o primeiro elemento da lista, que é esse objeto aqui, é o nosso primeiro nó, e para o último elemento da lista, que é o nosso último nó. Esse outro está no meio, mas ele está vinculado, ele está encadeado. Por isso que a gente chama de lista simplesmente encadeada, né? Simplesmente porque é um caminho só de ida, não tem volta. Senão seria duplamente encadeada, né? Que é de ida e de volta. Mas o encadeado vem dessa ligação, também é chamado de lista ligada. Tá? Então, lista encadeada ou lista ligada, que vem do termo inglês linked list, ou double linked list. Tá? Bom, então, o que vai acontecer agora? Para eu não destruir a minha lista como aconteceu da vez passada. Lista.getIn vai fazer o quê? Lista.getIn. Quando eu dou um getIn, ele devolve o conteúdo dessa variável in, que é a referência para o meu primeiro nó. Então, ele guarda temporariamente na variável aux. Ó, nós vamos lá para o método, né? Ele chama então a classe, o método getIn da classe lista, por isso então this aqui. Observem que this também aponta para o mesmo objeto. Esse é o nosso objetinho lista, né? E ele vai então fazer a leitura desse in, vai pegar o endereço dele e vai devolver. Qual que é o conteúdo que ele tem lá? Olha, uma referência para esse primeiro nó. Então ele devolve isso para a gente lá. Agora o aux foi criado aqui, ó. Observem que tanto o aux quanto o in apontam para o mesmo nó, para o mesmo objeto na memória. Então aí sim, ele vai avaliar, aux é diferente de null? Sim, porque ele faz referência a um objeto. Então, ele vai acessar aux.getValor. Aux vai chamar o método getValor, que vai retornar o valor da variável ou do atributo valor deste objeto, que é o 10. Bom, vem aqui para a classe, this.valor, então ele acessa diretamente, é o 10 que ele vai retornar, que é o valor que ele leu aqui. Então, ele imprime o 10 aqui para nós na saída. Na sequência, o que ele vai fazer? A mesma coisa, só que agora ele vai pegar o valor do atributo procs. Então, aux. Por meio do método getProcs, ele vai receber, vai fazer a leitura do valor que está armazenado nesta variável procs, que é a referência para o próximo objeto, para o próximo elemento da lista. Então, ele acessa aqui e observem que ele vai mostrar aqui o retorno. Ó. Olha só o que é, uma referência para esse objeto, que é quem a gente quer acessar, não é? Por isso que a gente encadeia dessa forma, né? Para manter esse vínculo, essa organização. Então agora sim, aux vai mudar a referência, né? Mudou na verdade, ó, desse cara para esse. Ó. Olha como estava antes. O aux estava apontando aqui, né? Quando eu dou o próximo passo, ele passa a apontar para esse. Ó. Mas com uma diferença de antes, né? Observem que esse cara continua na lista, ele não foi eliminado pelo Garbage Collector. Porque tem gente que chega nele. Quem? O in continua chegando nele. Certo? Vamos continuar. Então agora o aux vai ser avaliado novamente, aqui na linha 10 pelo while. Aux é diferente de null? Sim, porque ele faz referência a esse objeto. E então o que acontece agora? Novamente ele repete o processo. aux.getValor. Ele vai acessar o atributo valor deste método por meio do método, chamando o método getValor na classe nó. Então ele vem aqui,
faz o acesso desse valor. Quando ele fizer a leitura, ele mostra aqui o valor que vai ser retornado, que é o 15, e devolve isso lá. E quando ele devolve, ele imprime aqui para nós. E agora, nessa próxima linha, o que ele vai fazer? aux.getProx. Novamente, ele vai acessar esse valor, chamando o método getProx, para então receber o valor que está armazenado nesse atributo prox. Então ele vai retornar aqui, ó. O que ele retorna? O retorno é uma referência para esse outro objeto. Observem que o aux está apontando para este objeto, que é o segundo, e vai passar a apontar para o terceiro quando eu der o próximo passo, que é o retorno que ele vai receber. Pronto. É uma cópia do endereço, né? E agora? Agora ele vai de novo avaliar, ver, ver se o aux continua a ser válido. Né? Então, aux é diferente de null? Sim, porque ele aponta para esse nó. E observem que esse nó é o mesmo que o fim aponta, né? Mas isso é só uma curiosidade. O fim não vai ser utilizado aqui, né? Então agora eu vou fazer o quê? Novamente, aux.getValor. Então agora o aux está aqui apontando para este objeto e vai acessar o conteúdo do atributo valor por meio do método getValor. Vai lá na classe nó, faz a leitura desse valor e ele vai devolver aqui então, ó, o 5, que foi lido aqui nesse atributo. Então ele faz a devolução, observe que a devolução vem para um system.out.println, ele imprime aqui o último valor que é o 5, e agora ele vai atualizar novamente, aux.getProx. Observem que nesse caso, novamente ele vai acessar o método getProx para verificar o conteúdo que está no atributo prox deste objeto. E vai ser o null, mas ele opera da mesma forma. Vai lá, faz a leitura, observem que ele vai retornar o null aqui, ó, e quando eu retornar der o próximo passo agora, ele vai perder esse vínculo, vai só armazenar null, que null é nulo, não aponta para ninguém. Olha só, está nulo, né? A lista está íntegra, como estava no começo, antes da gente começar a percorrê-la. E agora o que vai acontecer? Ele vai avaliar, né? O while vai avaliar aqui na linha 10, aux é diferente de null? Não, aux é igual a null, então é falso. Nesse caso, ele encerra a execução. Ó, prontinho. Bom, pessoal, então é isso. Espero que essa demonstração aqui para vocês, graficamente, passo a passo, operacionalizando os métodos, né, e as atribuições, as leituras, né, os gets, os sets, que isso clarifique para vocês o entendimento da lista, certo? Volto a repetir que se ainda não ficou claro essa questão das referências, né, do que ele está fazendo, assista ao vídeo anterior, que lá é um vídeo exclusivo para falar disso. Certo? Espero então que esse vídeo auxilie vocês aí a compreender, principalmente aqueles que estão com mais dúvidas. Qualquer dúvida vocês vão mandando no grupo, entre em contato para a gente tentar clarear na medida do possível. Obrigado, até mais.